Aqui é o Evandro Borges e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube, Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. E hoje a gente vai conversar neste vídeo sobre um tema que até assim, há uns 20 anos atrás, talvez até um pouco mais, era muito falado não só pelos escritores, né, ligados aí à questão empresarial. Na época, esse tema foi denominado como reengenharia. E há bastante tempo, tá todo mundo servido aí, gente, um chazinho quente para esquentar o peito. Aqui onde eu moro, né, é bem alto e bem frio. E aí chega nessa época do inverno, nossa senhora, só um café ou então um chá para a gente poder sobreviver, né? Então, lá nessa época, assim, a gente usava, né, os escritores em geral, eu também sou escritor, a gente usava muito esse termo, reengenharia, para designar uma série de ações ligadas à economia. Então, foi um termo muito utilizado e que hoje em dia, né, nós estamos em 2021, hoje em dia praticamente não se ouve mais esse termo, reengenharia. Mas eu quero te convidar a revisitar essa palavra. Lá atrás ela foi muito usada, hoje praticamente não é usada, mas o fato dela não ser usada não quer dizer que não seja, assim, uma palavra que a gente não possa resgatar o significado dela e trazer ela para os dias de hoje. E o que significa exatamente, assim, a reengenharia? É você sentar, né, por exemplo, se é uma família, essa família então senta para conversar a respeito das finanças da família e reengenhar, ou repensar, ou reescrever as finanças da família, buscando um objetivo que é fazer mais economia, otimizar os gastos ali daquela família, reduzir determinadas despesas que podem ser reduzidas. E lá atrás, esse termo também foi muito usado assim nessa parte de economia doméstica, né, na economia familiar. E depois isso foi sendo substituído, né? Hoje tem muitos teóricos falando de inteligência financeira, mas não se fala muito mais nessa economia familiar. Economia familiar é um termo que a gente ouve menos. Até porque houve, né, nesses últimos 20 anos, um esvaziamento da questão da família. Então, quando você pega hoje uma família moderna, digamos assim, cada um na família tem a sua vida, tem a sua televisão, tem o seu carro. Então, na verdade, talvez a gente precisasse até de um novo nome para designar família. Porque muitas famílias, apesar de usarmos o termo família, não se comportam mais como uma família. Porque é como se fossem vários indivíduos, às vezes vivendo ali na mesma casa, só que ninguém dá conta da vida de ninguém, o irmão não sabe onde a irmã trabalha, a irmã não sabe onde o irmão trabalha, porque não se conversa, né? E o objetivo aqui desse canal é a gente falar sobre autoconhecimento e, vez ou outra, resgatar alguns termos que outrora foram usados
e que eu acredito que a gente pode retomar o uso desses termos, sobretudo retomar alguns comportamentos, principalmente no que tange a questão familiar. Então, eu quero te convidar, né, nesse vídeo a você, né, você família, você pai, mãe principalmente, refletir sobre algumas questões ligadas a essa questão dessa reengenharia, dessa economia familiar. É claro para vocês aí na sua família, na sua casa, né, vocês já sentaram alguma vez para poder conversar sobre essa questão da despesa familiar? Fazer um planejamento financeiro familiar? Ou aí na sua casa é cada um por si, Deus para todos, cada um se vira aí da maneira, né, que dá certo aí para vocês. Não quer dizer que o jeito que você vive é certo ou errado, ou o jeito que eu estou orientando, né, que eu estou buscando trazer uma fala para poder te ajudar, de repente, mudar ou adaptar ou ajustar essa forma como vocês fazem aí a economia familiar. Aqui no sul, né, digamos assim, né, eu moro em Belo Horizonte. Então aqui no sul, para quem está no norte, nordeste, né, e mais ao sul ainda, quando a gente fala do sul do Brasil, é muito comum a gente ainda ver famílias que se comportam como famílias, ou seja, famílias onde existe ali uma relação, uma inter-relação, pai, mãe, filhos, e muitos inclusive trabalham juntos, como a gente ainda vê em alguns países da Europa. Como no sul do Brasil tem muita influência de culturas europeias, alemãs, italianos, espanhóis, né, franceses, acaba que o sul do Brasil ainda resguarda, né, algumas questões de ordem familiar que são muito interessantes assim da gente poder copiar. Principalmente as fazendas onde trabalham o pai, a mãe, o avô, né, a nona, o nono, né, os netos, e ali aquela família trabalha junto e compartilha de uma renda, né, que é dividida ali entre os membros da família que trabalham, e existe uma harmonia, existe, né, a gente fala muito dos italianos, né, que falam alto e tudo, mas existe ali uma harmonia familiar. E eu penso que isso é uma questão, apesar da gente estar, né, caminhando aí para o mundo moderno, digamos assim, que a gente deveria repensar. Principalmente essa questão de ordem dessa economia familiar. Porque quando você tem uma empresa familiar, e eu tenho assim uma experiência grande de ter atendido ao longo da minha vida, né, diversas empresas familiares. E tem problema? Tem problema, gente. Como qualquer empresa, a empresa familiar ela tem problema. Mas tem muitas coisas interessantes numa empresa familiar que às vezes numa empresa que não é familiar não tem. Então, por mais que as pessoas da família, né, discutam e às vezes tem ali, né, uma discussão assim, às vezes mais forte, né, às vezes até uma briga, mas existe ali o que permeia aquelas relações, muito compromisso, muito comprometimento, muita amizade, muitas empresas que eu atendi, isso é muito nítido, né, entre os sócios ali, entre os proprietários da empresa, que é uma família. Isso é muito nítido, assim, sabe? Essa cumplicidade, essa amizade. Poucas empresas familiares eu atendi que não tinham isso. A maioria
eu percebi isso com muita clareza, assim, sabe? Essa cumplicidade ali da família com ela mesma, essa amizade, esse interesse, né, da empresa perpetuar, da empresa seguir adiante. Então isso é muito bacana. E a gente, né, no meu caso, como eu comecei minha carreira na área de consultoria como economista, né, era uma consultoria muito na área financeira, então assim, logo, só depois, quando eu formei em psicologia, que eu trouxe a psicologia, né, efetivamente, já tinha começado, mas não oficialmente. Aí depois que eu formei em psicologia, eu trouxe a psicologia para dentro da economia e criei aí uma psiconomia, né, uma psicologia junto com os fundamentos da economia, porque eu entendi que economia é pessoas, né? Então, quanto mais eu fui vivenciando essas relações dentro das empresas, mais eu fui entendendo que economia é pessoas, é desejo, é vontade, né? É pessoas, é a CPF. Então, eu comecei a comentar, né, no início dessa aula, no início desse vídeo, a respeito dessa questão, né, da reengenharia. Então, essa reengenharia financeira, principalmente essa reengenharia financeira familiar, é você sentar, você e a sua esposa, né, conversar, e isso hoje também, às vezes as pessoas conversam mais pelo WhatsApp, pelo celular, do que sentar e conversar, né? E repensar determinadas despesas. E qual o objetivo disso? O objetivo é que, na medida em que você repensa algumas despesas, você, com a ajuda ali da sua esposa, do seu marido, né, da família, alguém dá alguma ideia. E às vezes a ideia até é muito interessante, que pode ajudar essa família a poupar ou produzir uma sobra, produzir um resultado ali que pode ser guardado para poder, nos momentos de vaca magra, né, nos momentos de carência, nos momentos de crise, essa família não passar tanta dificuldade. Então, essa pandemia, ela trouxe, né, determinados sofrimentos para muitas famílias e, querendo ou não, é um momento também da gente repensar determinados comportamentos, é um momento para a gente poder repensar, né, a nossa empresa, a gente repensar o lugar onde a gente vive, porque tem muita gente aí, às vezes, passando, às vezes, dificuldade, mas o que está por baixo, às vezes, da dificuldade, o que está dando sustentação para a dificuldade, às vezes, é a vaidade. Eu já atendi empresas em situações assim muito difíceis que o empresário, por vaidade, não abria mão de determinadas coisas, por exemplo, a sede da empresa, a localização, e às vezes a situação chega às vezes numa situação extrema, sendo que poderia ter sido feito de maneira diferente há meses atrás. Então, quando chama, às vezes, a consultoria, normalmente é porque a vaca já está no brejo, né, digamos assim, já está respirando ali só com o narizinho para fora do brejo, às vezes já está todo dentro do brejo e precisa, às vezes, mais do milagre do que de um consultor, né? Às vezes tem empresa que eu já atendi que precisava mais de um milagreiro do que um consultor. Mas, assim, a minha forma de atuação e a minha maneira, né, de atuar junto aos empresários é de estar trazendo às vezes, né, quando é uma empresa familiar, para uma realidade. E às vezes a realidade é que você precisa mudar de lugar, mudar de sede, ou vender aquela sede, saldar as contas da empresa e pular para o aluguel durante um momento, durante uma fase. Eu atendi duas irmãs em 2004,
ou seja, 17 anos atrás, o pai tinha falecido. Na época, o pai tinha 8 anos que tinha falecido e deixou para elas 440 imóveis na região de Belo Horizonte Grande BH. Então deixou áreas, lotes, imóveis em geral. E quando eles me procuraram para dar uma consultoria, elas estavam assim numa situação muito difícil, muito difícil. Tinha diversos processos na justiça de IPTU, a situação estava bem complicada, sabe? E com muito jeito, conversando, orientando, eu falei, olha, e depois de ter feito um estudo, né, de viabilidade, um estudo econômico, eu falei, vocês deveriam vender 40% do que vocês ainda têm para salvaguardar os outros 60%. E elas optaram em seguir a cabeça jurídica, né, do advogado que estava orientando. E aí eu deixei de atendê-las e depois também não soube assim, exatamente o que aconteceu com essa empresa. Mas, durante o período que eu atendi, ficou muito claro assim, essa questão da vaidade, porque às vezes o empresário ou a empresária não toma determinadas decisões porque a vaidade, o ego, às vezes muito inflado, às vezes, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Né? Às vezes é o que passa primeiro na cabeça da pessoa. O que as outras pessoas vão pensar? Bom, hoje, quando eu olho lá para trás, né, que eu olho para essa família, e assim, na época eu lembro que eu comentei, né, com essa família, assim, falei, gente, eu atendo vocês, mas era interessante vocês também fazerem um trabalho psicoterápico, um trabalho de autoconhecimento, porque talvez vocês não tenham aprendido a construir igual o pai de vocês, né? Ele construiu isso tudo que ele deixou. E às vezes aquela frase, né, gente? Pai rico, filho nobre, neto pobre. E eu vi isso acontecer, né? Com os filhos vivendo numa nobreza e o patrimônio indo por água abaixo. Então, tem algumas coisas que eu gosto de resgatar lá de trás, porque a história, é importante a gente às vezes olhar lá para trás para a história, não para ficar preso lá atrás, porque eu inclusive sou um defensor de você não ficar preso lá atrás, porque quem fica olhando para trás não anda para frente, né? Então a gente só dá uma olhadinha assim pelo retrovisor lá atrás, para a gente aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros e fazer diferente. Então, às vezes o que falta, gente, é sentar e conversar. Às vezes já aconteceu também que eu já atendi uma família que o marido tinha uma empresa, a empresa deu errado, né? Na verdade, não é a empresa que deu errado, né? Quem deu errado é ele, porque a empresa não dá certo e nem errado. Quem dá certo e errado é a gente. E a empresa deu errado, ele não comentou nada com a esposa e depois foi um angu de caroço, porque na hora que ele foi falar, aí já não tinha jeito mais. Aí já tinha perdido casa, já tinha perdido imóvel, já tinha perdido credibilidade, já tinha perdido tudo e a família ficou presa com ele, junto com ele, dentro do buraco. E olha que ele criou um buraco bem grande, bem profundo. E ele já tinha quebrado de uma outra vez, essa, se não me engano, foi a segunda ou terceira vez que ele quebrou. E dessa vez, assim, como diz um amigo meu, quebrou na solda, ou seja, foi bem difícil. E levou todo mundo junto para dentro do buraco, né? Filho teve que trocar de escola, estudar em escola pública, vender os carros, andar de ônibus, né? Então, assim, e às vezes, o que faltou? Faltou, muitas das vezes, conversar.
porque eu também já vivenciei essa experiência assim, atendendo os meus clientes, que aí na hora que às vezes você senta, né? Porque eu atendo às vezes a empresa familiar, então senta a família, né? Os diretores ali, senta os sócios, e às vezes a esposa fala: ah, mas você não conversa, você toma as decisões todas e não me fala nada. Quando você me fala, a coisa já está lá na frente, né? Ou seja, você não me escuta. Então, eu já presenciei reuniões assim, e em geral eu tenho que estar com 2 extintores de incêndio do meu lado, né? Que às vezes a reunião começa a pegar fogo. E eu tenho que estar ali mediando, tentando, né, ajudando, e jogo uma água para poder o fogo abaixar, mas o fogo também é o único elemento que transforma os demais. Então, às vezes, tem que ter fogo mesmo, e às vezes a pessoa tem que ouvir o que ela não gostaria de ouvir, né? As pessoas às vezes se sentem feridas porque o outro falou assim, o outro falou assado, mas às vezes o fogo ele é necessário, né? Porque lá na frente sai todo mundo muito transformado, né? Esse momento de calor, de sofrimento, de transformação, né? Esse fogo, às vezes, do aperto financeiro, ele provoca muita mudança, né? E trabalha muito a humildade também. Porque às vezes a pessoa está acostumada a andar num carro importado e aí ele passa a andar de ônibus. Então ele começa a dar valor ao que ele tinha, ele começa a dar valor nas pessoas que estão ali andando de ônibus, porque ele experimentou, né, uma riqueza. E essa perda, né, principalmente para quem teve, né, um status quo muito alto, né, que foi muito rico, de repente cair lá para o fundo do buraco, é uma experiência bem difícil. Para muitas pessoas é muito difícil. Tem gente que sucumbe a ela mesma, né, as ações, as atitudes, o comportamento, e às vezes não consegue recuperar mais, ou às vezes demora para conseguir recuperar, né? Então, o que eu quero resgatar com vocês nesse vídeo, né, que é essa questão da reengenharia econômica, é principalmente a atitude de sentar e conversar. E deixar, às vezes, a vaidade de lado, deixar o egoísmo de lado. E se você tem uma empresa familiar, senta com as pessoas, conversa, né? Se você não tem uma empresa familiar, mas você tem uma família, senta e conversa, né? Conversa com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, vê o que pode ser feito ali. Dá para reduzir o plano da internet? É possível reduzir os canais a cabo e aumentar o canal de Wi-Fi para você pegar de repente um Netflix, né, uma Disney? É possível sair às vezes da TV a cabo de 400, 500 reais para uma Disney, um Netflix, né, e YouTube? Naquele momento, pelo menos durante uma fase de mais aperto, que às vezes nem isso as pessoas fazem. Vai pegando dinheiro no banco, né, cheque especial para manter a TV a cabo, e a coisa vai virando aquela bola, né, aquela roda viva, aquela bola de neve, e viram às vezes uma coisa gigante. Aí às vezes ele tem que sair do 100% para o zero, ou às vezes do 100% para menos alguma coisa. Ao passo que se houver uma conversa, sentar, falar, de repente você sai da TV a cabo para o Netflix, né? E mantém pelo menos ali o Netflix, mantém a Disney, mantém alguma coisa. Mas assim, eu estou dando um exemplo da TV a cabo, da Netflix, da Disney, mas na verdade, gente, essa conversa ela tem que acontecer com tudo. Em relação aos planos de saúde, em relação ao aluguel, às vezes aonde você mora, às vezes comprou um apartamento, a prestação está muito alta, vale a pena vender? Vale a pena às vezes vender, vende, a diferença quita o financiamento, vai para o aluguel, faz uma poupança, depois lá na frente, né, investe, tem muito fundo imobiliário que é interessante, termos percentuais. Então,
essa reengenharia é isso. É você sentar, conversar, né, estudar. Tem muita gente aqui na internet, no YouTube, no Instagram, dando aula, né, sobre inteligência financeira, que é o que está sendo nomeado hoje. Há 20 anos atrás era uma reengenharia financeira, hoje inteligência financeira. Na verdade, assim, não importa muito o nome. Importa você ir lá, aprender e fazer, né? E colher o fruto dessa ação, que é ter uma despesa mais baixa, morar num lugar menor, aí você muda para um lugar menor, a sua despesa cai, porque você não precisa de ninguém para cuidar, limpar, você limpa, sua esposa, seus filhos, né? Cria uma agenda ali da semana, todo mundo colabora, todo mundo ajuda. Então, independente, né, se você está lá no alto da pirâmide, ou no meio, ou embaixo, sentar, conversar, fazer essa reengenharia, trocar o plano de telefone, trocar o plano de internet, mudar o plano de saúde, mudar para um plano coparticipativo, que às vezes você nem usa realmente, você está pagando só por vaidade, para poder ter um plano apartamento. Muda para um plano enfermaria, depois lá na frente você volta para o apartamento. Apesar que para a gente que é da área da saúde, a maioria entende, né, que a enfermaria às vezes é melhor do que o apartamento. Eu na época antes, quando eu estudei psicologia, eu fiz estágio em 3 hospitais. E na enfermaria, chega o estagiário de psicologia, o estagiário de fisioterapia, chega o estagiário de medicina, né, de TO, de fono. Então, o tempo inteiro tem alguém entrando ali na enfermaria, porque são 2, 3, né, na mesma habitação ali, né, no mesmo quarto. Ao passo que no apartamento você tem um conforto assim, meio que hotel, mas do ponto de vista do cuidado da saúde, às vezes você tem mais cuidado na enfermaria do que no quarto. No quarto você tem privacidade. Agora, no hospital, você está lá para, né, passeio, é um hotel, ou você está lá para ser cuidado? Né? Então, assim, você tem que ponderar isso. Então, às vezes, é melhor você pular para um plano enfermaria, que você, inclusive, vai ser bem cuidado, você só não vai ter privacidade. Mas a privacidade, você tem que sair logo do hospital, né? Para você ter na sua casa. Então, é isso. Sentar, fazer essa reengenharia, conversar, né? Não deixar os problemas se acumularem para você dar a notícia, às vezes, lá na frente, que vai ser, às vezes, bem pior. Então, se a situação está difícil, não tenha vergonha de chegar para o seu filho, chegar para sua esposa e falar, olha, a situação está assim, eu fiz dessa maneira, não deu certo, dei um passo maior que as pernas, né? Errei nisso, errei naquilo. Então, faz aí a sua meia-culpa, mas conversa. Não deixa a coisa chegar lá na frente, né, o oficial de justiça bater na porta da sua casa, e aí fica todo mundo surpreendido. Uai, o que está acontecendo? Né? Talvez é muito pior. Então, se você antecipa isso, né, lá atrás, de repente, lá na frente, você não vai ter o oficial de justiça batendo na sua porta. Então, o que eu aconselho em relação a essa questão dessa reengenharia econômica é, primeiro, você conversar. Primeiro ponto. Segundo, não deixar as coisas acumular para lá na frente virar uma bola de neve. Então, é agir de maneira preventiva. Né? Uma das palavras que a gente mais ouviu durante essa pandemia inteira, que é o tratamento precoce, não foi? Isso foi a palavra, acho que uma das mais faladas nesses 1 ano e meio de pandemia, tratamento precoce. Qual que é o tratamento precoce para uma crise financeira, familiar ou dentro da sua empresa? Você conversar, você comunicar, você agir de maneira preventiva. E aí, qual que é o remédio? Né? Qual que é o remédio? O remédio é você criar ações, vende o carro. Se você tem um carro de 200 mil reais, vende o carro, anda num carro de 30, num carro de 20, ou anda de aplicativo, né? Anda de Uber.
E ali você já pega o dinheiro, salda aquilo que for mais emergencial, aquilo que for mais urgente, vende o sítio, quita, salva a empresa, salva a galinha dos ovos de ouro. O que acontece com muitos empresários que eu atendi já? O CPF, a empresa quebra, né? O CNPJ quebra e o CPF fica rico. Né? Um amigo meu mesmo, ele viu que ele ia quebrar, ele foi no banco, pegou dinheiro e deixou a bomba estourar. Ficou tranquilo com o dinheiro do banco, né? Olha a atitude, com o dinheiro do banco e vivendo tranquilo, e a empresa dele quebrou. E montou outra empresa no nome de um laranja. Isso é o que mais acontece, gente. Né? Os espertalhões de plantão. E esse mesmo espertalhão de plantão é o cara que depois que te critica lá na frente. Critica as suas atitudes. Ou seja, joga pedra, mas o telhado dele também é de vidro, né? Mas ele não percebe às vezes isso. Né? Ele às vezes não percebe a atitude. Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Então, comunicação, não deixar as coisas embolarem, abra mão de alguma coisa aí do patrimônio em prol de resolver as coisas, de pagar, de resolver. Se você é um empreendedor, você vai empreender de novo. E faz parte da história do empreendedor, igual faz parte da história de um atleta, faz parte errar, cair, começar, né? A gente passou aí pela Olimpíada, tivemos diversos medalhistas de ouro aí no Brasil, né? Acho que foi 21 medalhas de ouro. Pensa, esses medalhistas de ouro, quantas vezes ele errou, caiu, levantou, fez de novo, levantou, caiu, errou, fez de novo, quantas vezes? Centenas, milhares de vezes. E o empresário, a empresária é a mesma coisa. Então, se você montou uma empresa, a empresa deu errado, senta, vê o que deu errado, aonde que você errou, empreende de novo, faz de maneira diferente, melhora. Se acontecer de você quebrar de novo, conserta de novo, age diferente, sempre pensando que é o CPF, não é a empresa. Não é a empresa que dá errado, é a gente, né? O ser humano, é a gente que dá certo e dá errado. Então, assim, quero te convidar, então, para isso. Fazer essa reengenharia, adquirir essa inteligência financeira, né, que é o moderno hoje falar, adquirir essa inteligência financeira, agir antes, né, agir de maneira precoce, agir antes, ir para um aluguel mais barato, vender o apartamento, quitar as dívidas, vende o carro, anda num carro mais barato, pula para o aplicativo, fazer essa reengenharia nas contas. Mas envolva a família. Não tenha vergonha de envolver a família. Melhor do que deixar a bomba explodir lá na frente e depois lá na frente todo mundo é pego de surpresa. É melhor você ir conversando, chama a esposa, chama o marido, ó, a situação da empresa é essa, provavelmente vai caminhar nessa direção. Então, antes que o barco afunda, nós precisamos fazer isso, mudar de escola, mudar de casa, vender o carro, né? Na hora, às vezes, pode dar um susto, né? Mas se você conversar da maneira certa, com o coração, né? De maneira honesta, você vai encontrar eco ali dentro da sua casa, né? Dos filhos, da esposa, do marido, para poder vocês unirem forças e todo mundo se ajudar e todo mundo sair lá na frente vitorioso. E às vezes o que a vida está te cobrando é isso. É você agir dessa forma. Agir de maneira clara, conversar, principalmente, gente. Às vezes, o que falta às vezes é essa conversa, né? Essa conversa, como diz aqui em Minas, essa conversa a pé de ouvido, né? Sentar em volta ali do fogão a lenha, conversar. Então, resgata isso dentro da sua família, resgata isso na sua empresa. Conversa, busca alternativas. Não busca só alternativa, né, errada, digamos assim. Ó, pega o dinheiro no banco, a empresa vai quebrar, você fica bem, depois você abre outra no nome de um laranja. Tem gente que orienta isso, fazer dessa maneira.
né? Então, assim, e aí às vezes ele continua passando aperto e não se dá conta, né? Que existe uma questão aí espiritual, né? Não é só material, existe uma questão espiritual. Às vezes você está preso aí nesse círculo, né? Como diz, nesse círculo de fogo, porque você está errando e errando e errando e errando e errando. E como a gente tem aí eternidade para evoluir, né? Então é melhor você se dar conta, né? Parar e falar, opa, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, meu comportamento, né? Senão as coisas não melhoram. Então, essa sementinha, né, que eu queria deixar plantada aí hoje, nesse vídeo, que é justamente você trazer essa reengenharia, trazer essa inteligência financeira, né, a humildade, deixar de lado a vaidade, né, a arrogância, a prepotência, que são todas questões aí que às vezes mantêm a gente dentro do buraco, às vezes por muito tempo. Então, traz a humildade, senta, pede ajuda, conversa com sua esposa, conversa, né, se a esposa que é empreendedora, conversa com o marido, conversa com os filhos, conversa com a sua equipe, busca saídas, busca alternativas, mas busca alternativas que vão realmente curar o problema e não tratar, né? Então tenta buscar saídas que vão curar o problema econômico, financeiro. E às vezes, né, o oriental fala muito isso. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para depois avançar. E dar esse passo para trás é abrir mão dos carros importados, andar de aplicativo, sair do apartamento de um por andar e vir morar num apartamento pequeno, num outro bairro, né? Então você consegue às vezes salvaguardar algumas coisas, vende alguns móveis e recomeça e vai criando uma poupança, vai acertando, né, aquilo que você precisa acertar e vai colocando as coisas em dia e vai empreendendo de novo e aí vai esquentando os motores novamente e na hora que você vê, aí você já vai estar vivendo uma vida diferente, né, com harmonia com o dinheiro, fazendo as coisas justas, né, fazendo as coisas de maneira correta. E aí as coisas começam a ter um outro resultado, né? A ser de uma maneira diferente. Então é isso. Quero agradecer a sua presença, não só nesse vídeo, mas a sua presença no canal. Peço que você deixe o seu like ao final do vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas. Se você ainda não está inscrito, né? Se você está chegando aqui agora, né? Eu peço que você volte lá atrás, tem 70 vídeos aí ou mais já no canal para você poder ajudar, né, nessa questão do autoconhecimento, na gestão do eu, da família, dos negócios. Então tem muito conteúdo aí que pode te ajudar em várias questões aí do seu dia a dia, que tem a ver com você, que tem a ver com a questão do seu crescimento pessoal e profissional. Então eu agradeço profundamente e desejo que você tenha, assim, muita força, né? Muita sabedoria para poder tomar as decisões certas, tomar as atitudes corretas, né? Se você está numa situação difícil, que você busque forças, principalmente, né, lá em cima, na espiritualidade, para te ajudar não só, né, ter força para passar o que você tem que passar, as experiências, né, que você está aí passando, que às vezes são difíceis, mas que você tenha muita força, muita sabedoria para seguir adiante, né? Transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, da sua empresa. E já já a gente se encontra aí no próximo vídeo. Muita paz para você.